Seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Em 2010, a Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro divulgou os resultados da pesquisa Homofobia nas Escolas. O estudo qualitativo revela o que os professores pensam sobre o tema. A pesquisa confirma que a discriminação sexual está presente nas escolas e mais, que os professores não se sentem preparados para discutir o assunto. Na maior parte das vezes, o debate sobre as questões relacionadas à diversidade sexual fica sob responsabilidade dos professores de ciências. E essas discussões só acontecem quando a escola vive algum caso de discriminação. Além disso, os professores entrevistados revelaram que as escolas não possuem materiais didáticos adequados para o trabalho com essa temática. Hoje, no quarto programa da série Educação e Diversidade Sexual, nossos entrevistados vão falar sobre como essas questões podem ser discutidas no dia a dia das escolas. No primeiro bloco, vamos conversar com o jornalista e educador Deco Ribeiro, diretor da Escola Jovem LGBT de Campinas. Ele fala com a gente sobre os espaços educacionais voltados para o público LGBT. No segundo bloco, o nosso bate-papo é com o Marco Antônio Torres, psicólogo e professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Em pauta, a escola como espaço de promoção e proteção da cidadania LGBT. No último bloco, vamos falar sobre como as temáticas ligadas à diversidade sexual podem ser discutidas em cursos de educação à distância. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a professora Cláudia Reis. Começa agora o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. O ano de 1888 marcou a publicação do romance O Ateneu. Escrito por Raul Pompeia, o livro conta a história de Sérgio, um aluno que passa a estudar num dos mais aristocráticos colégios do Rio de Janeiro. Lá, Sérgio conhece outro aluno, Bento Alves. A relação de proximidade entre os dois desperta comentários sobre a sexualidade deles e gera hostilidade por parte dos outros estudantes. Naquela época, temas ligados à sexualidade no espaço escolar eram encarados como um tabu. Hoje, em pleno século XXI, essa situação não é muito diferente, mas há algumas novas iniciativas nessa área. Em 2010, por exemplo, foi criado o primeiro espaço educativo totalmente voltado para o público LGBT no Brasil. É a Escola Jovem LGBT de Campinas, que oferece cursos voltados para alunos de 12 a 24 anos. Quem conta melhor essa história e também sobre o perfil da escola é o jornalista e educador Deco Ribeiro, diretor da instituição. Deco, muito prazer, é um prazer receber você hoje aqui no programa. Prazer é meu, boa noite, boa noite. Deco, durante toda essa semana nós mostramos reportagens e entrevistas que reforçaram que a escola deve se abrir, para a diversidade sexual, respeitando essas diferenças. Você é diretor de uma escola LGBT. Qual é o objetivo dessa escola? Na verdade, a Escola Jovem LGBT ela é um ponto de cultura e o próprio nome já diz, né? É uma escola de cultura e artes. A gente está aberta para jovens de 12 a 24 anos e o nosso grande objetivo são dois, principalmente. Perdão. Primeiro, ser um espaço de vivência onde o jovem pode viver a sexualidade dele, né? O jovem, geralmente o adolescente, ele é muito reprimido dentro de casa, ele é muito reprimido na escola. E ali na Escola Jovem LGBT é um espaço onde ele pode ser quem ele é de verdade. Então, ali é um espaço onde ele pode se expressar como ele quer se expressar de verdade. E aí, aproveitando esse espaço, a gente oferece técnicas de expressão para ele fazer isso da melhor forma possível. Ou seja, ele pode se expressar pelo teatro, ele pode se expressar por meio da música, da dança, de vídeos. Então, todos esses cursos são oferecidos pela escola. Então, quer dizer, primeiro para a gente tirar um ruído aí, um estranhamento. Não é uma escola para ensinar ninguém a ser gay, para ser lésbico, homossexual, travesti, nada disso. Porque a gente acredita que não se pode ensinar esse tipo de coisa. E também não é uma escola formal, não é uma escola de primeiro grau, segundo grau, que seja português, matemática, só para gays, entendeu? Tem atividades complementares. Exatamente. A gente oferece cursos aos sábados e domingos, porque muitos dos nossos alunos são estudantes regulares. E a gente também está aberto para heterossexuais, né? Nós temos alunos héteros, alunas héteros, além de alunos bissexuais, travestis, transexuais. Então,
essa diversidade, a gente acredita que é muito positivo para combater o preconceito, que esse é o grande objetivo da escola, né? E atividades que muitas vezes a gente fez uma pesquisa sobre a escola, para conversar, obviamente, com você, e muitos dos alunos diziam que são atividades que eles não tinham coragem de fazer na escola regular. Alguns deles. Né? Tipo educação física, o professor deixava ele sentadinho olhando as outras fazendo atividade. Então lá ele encontra um espaço para se expressar. Alguns deles nem conseguiam fazer educação física, por exemplo, né? As travestis, numa escola regular, elas se sentem muito discriminadas na questão do esporte justamente por causa disso, né? Uma travesti joga em que time? Um time masculino ou um time feminino? Geralmente ela não joga. Então, as travestis são muitas afastadas vezes a gente do viu esporte, na série né? que sai da escola até muito. Exatamente. E aí tem a questão dos banheiros, a invasão com as travestis é muito grande. E outros meninos se sentem um pouco à vontade de fazer alguns outros cursos, onde eles são identificados como homossexuais e sofrem o famoso bullying, né, que agora está muito em moda, que é a chacota e a pressão e aquela coisa toda. Então ali, e principalmente, existem alguns jovens que têm essa necessidade, essa vontade de se expressar por meio de uma transformação de gênero. Então eles gostam de botar uma peruca, de se vestir de mulher, botar uma blusinha mais apertada. E se eles fazem isso numa escola tradicional, eles são, né, alvo de violência até física. E ali na escola LGBT não, a escola é livre. Tem muitos trazem a roupa de mulher na mochila, se vestem de mulher dentro da escola e passam o tempo todo ali travestidos e depois limpa a maquiagem e tira tudo para ir embora para casa. Porque não pode chegar em casa daquele jeito. Entendeu? Agora, Deco, você disse que a escola está aberta também para alunos heterossexuais. Quantos alunos vocês têm atualmente? Como é que é esse convívio? Nós estamos com 30 alunos hoje. Desses 30 alunos, 3 são heterossexuais. É uma minoria. Inclusive, alguns deles falavam que quando eles chegavam na escola, eles tinham medo de serem discriminados por serem heterossexuais. E aí se surpreenderam disso não acontecer, de eles terem sido bem tratados e tal. E a gente acha importante que a escola receba os heterossexuais também, justamente para que eles conheçam como é o universo LGBT, o que é esse universo gay, essa mística toda, e desvendar um pouco esse mistério, né? Pois é, eu te fiz essa pergunta exatamente porque quando a escola foi inaugurada, a gente pesquisando hoje para conversar com você, a gente viu que muitas notícias foram veiculadas, muitas críticas também dizendo que essa escola, por ser uma escola destinada ao público LGBT, seria, segundo esses críticos, mais um espaço de segregação, de separação. Essa história... Como é que você responde a essas críticas? Essa história da segregação, perdão, apareceu da seguinte maneira: as pessoas achavam que a escola era só para gays e que era uma escola tradicional só para gays. Então eles achavam que tinha que tirar os gays da escola e colocar nesse gueto e ali ninguém ia sofrer preconceito e tal. Então são dois equívocos. Um que não é uma escola tradicional, ninguém vai sair da escola do primeiro, segundo ano para regular para estudar na escola LGBT, e a escola está aberta a todos. A gente fala que é uma escola gay aberta a todos, né? A ideia é justamente essa, transmitir um pouco da cultura gay para toda a sociedade, para que a sociedade conheça esse universo e tire os preconceitos, pare com os pré-julgamentos, e a gente espera que com isso diminuir a homofobia, né? Você disse que vocês oferecem cursos para que eles possam se expressar, né? Que cursos são esses? O que vocês têm? Os cursos seguem 3 linhas de expressão: expressão gráfica, expressão cênica e expressão artística. Então, dentro de expressão gráfica, nós temos curso de criação de fanzines, curso de criação de revistas e curso de criação literária, né? A parte de expressão artística trabalha com web TV, programa de TV para a internet, música e o curso de drag queen, que é no último ano. E o curso de expressão cênica são cursos de dança, teatro e cinema. Então, todos esses, são 9 cursos no total. E no literário, você falou fanzine, né? No expressão gráfica é fanzine, revista e livro, literatura. Então, assim, são 9 cursos, né, dentro de 3 linhas de expressão. Os jovens podem fazer mais de um desses cursos, né? Eles não são obrigados a fazer todos. Cada um deles são módulos independentes. Um módulo dura quanto tempo? Um módulo dura 1 ano, né? Começa em março, vai até dezembro. E o jovem pode fazer um só, ou pode fazer os 3. São 3 por ano ao longo de 3 anos. Então nós começamos em 2010, 2011 agora é o 2º ano e vamos até 2012, dentro desse projeto que é financiado pelo Ministério da Cultura. E aí você, como a Bárbara apontou, você falou que a ideia é dar meios para que esses jovens se expressem. O que essa expressão deles tem revelado desde que a escola começou a funcionar? Muita gente falava, né?
que é essa cultura LGBT? Não existe cultura LGBT? O que você vai ensinar na escola? Na verdade, a escola, a gente vai mais aprender, né, com esses jovens, porque existe uma cultura. A cultura, o que a gente entende como cultura? A cultura é a história e as histórias de um povo, de uma população, de uma comunidade. E essa comunidade LGBT é uma comunidade que é reprimida porque a sociedade ela tem uma homofobia. Então, essas histórias ficam sufocadas, né? Um adolescente, ele passa grande parte da adolescência dele fingindo que é hétero, muitas vezes, né? Então, como é que você vai ter uma vivência gay fingindo que é hétero, né? Então, a sua cultura gay fica sufocada. Então, a gente abre o espaço ali, oferece as técnicas, e aí a gente vai ver florescer o que é essa cultura LGBT. A gente espera que, a partir daí, essa cultura vá para a sociedade e elimine várias máscaras e vários preconceitos. Todos os nossos cursos terminam com material, assim, com uma produção, um CD, um DVD, um espetáculo, um livro, uma fanzine, uma revista, alguma coisa. E isso tudo é divulgado, é levado para as escolas, é levado para as bibliotecas, é exposto, é exibido. Então a gente espera que com isso está contribuindo para acabar com o preconceito. E nesse último ano, né, a gente teve um ano já de escola, já teve bastante produção. A gente já lançou 5 mil fanzines, já tivemos um espetáculo de dança que estreou ano passado e está se apresentando esse ano também. Já tivemos mais de 10 programas de TV. E a gente descobre, assim, coisas que eles gostariam de colocar para fora e nunca tinham colocado, né? Muita questão de família aparece abordada ali, questões de igreja é muito abordada, a própria escola, né, é muito referenciada também. Eles fazem uma representação desses espaços, muitos nos quais eles nem circulam tanto. Exatamente, né? E uma representação bem crítica, assim, né, do ponto de vista dele. Coisas que ele gostaria de falar para os pais e eles não conseguem falar, então às vezes ele faz uma dramaturgia ali e eles falam ali o que eles gostariam de falar para os pais. Agora, Deca, você falou, vocês levam esses materiais para as escolas. Esses alunos estão matriculados em escolas regulares, não é isso? Sim. E como é que é a relação de vocês com as escolas regulares lá da região? Eles todos vêm com histórias de violência, de preconceito, muitas que eles sofrem nas escolas, né? E em espaços como esse, da escola LGBT, são espaços onde eles se empoderam para poder até voltar para a escola com alguma bagagem para poder combater esse preconceito, né? A gente sempre discute com eles o que a gente pode fazer para melhorar o entorno deles, né? A família, a escola. E a escola sempre aparece como o primeiro ponto o ponto principal, assim, de temos que resolver a escola. A gente fez uma conferência uma vez com 527 jovens, entre eles vários alunos da escola, quais seriam as principais demandas dele para combater a homofobia. E a primeira proposta deles foi sobreviver à escola. A primeira coisa que eles queriam resolver era isso, sobreviver à escola. Então, nas palavras deles mesmo, né? Então, a partir daí, a gente centrou nosso foco na escola, sentamos com eles para tentar descobrir o que a gente pode fazer para mudar a escola, e a gente chegou, assim, em 6 pontos que a gente considera que seria um bom começo para a escola ser uma escola mais amiga dos LGBTs. E quais são esses pontos? Na verdade, o primeiro ponto a escola tem que querer ser uma escola mais amigável, né? Ela tem que entender que existe esse preconceito homofóbico e esse preconceito precisa ser combatido, não pode ser silenciado, como vem acontecendo muitas vezes. Segundo, a escola precisa também dar um apoio para os alunos que querem discutir isso dentro da escola. Muitas vezes os alunos levam essa questão e isso é sufocado pela direção, por algum professor, e eles ficam sem ter como levar aquilo adiante, sentindo que estão fazendo uma coisa errada, ou sentindo que estão fazendo algo proibido pela própria escola. Então a escola precisa abrir esse espaço para os alunos. Terceiro, a escola precisa ter alguém, um profissional que saiba conversar sobre isso com os alunos, que precisarem conversar, desabafar alguma coisa. Precisa ter uma pessoa, pelo menos, capacitada, formada, que entenda de LGBT para poder discutir isso. 4, a escola precisa ter material LGBT na biblioteca, né? Materiais que falem sobre diversidade ou que abordem essa questão da diversidade. O currículo precisa ter um pouco dessa diversidade também. A questão da LGBT é um tema transversal, ele pode estar sendo abordado em qualquer disciplina, em qualquer curso. Então, acho que esses pontos, assim, a escola que quiser abordar essa questão... Desculpa te interromper, foram eles que apontaram todos esses 6? Na verdade, a gente trabalhou muito em contato com outras organizações, né?
A Escola Jovem LGBT ela é coordenada pelo Grupo E-Jovem, que é uma rede de grupos de jovens LGBTs que se espalha por todo o Brasil, né? E a gente também entra em contato com outros grupos da Europa, dos Estados Unidos, e há alguns anos essa questão da escola vem aparecendo como importante e vem sendo discutida, e essas diretrizes para uma escola sem homofobia é uma questão que já vem permeando assim, o universo do movimento LGBT juvenil. E aqui no Brasil a gente fechou nesses 6 pontos, que é um bom começo para começar a trabalhar com o combate à homofobia na escola. Bom, uma bela dica, 6 belas dicas para professores de todo o Brasil que estão nos assistindo. Deco, parabéns pelo trabalho, obrigado pela presença aqui no Salto para o Futuro de hoje. Não, obrigado vocês pelo convite. Quem quiser conhecer mais sobre o nosso projeto pode acessar o nosso site, que é o www.e-jovem.com. Tá, Jorge, a gente vai disponibilizar também o site de vocês lá no nosso site. Muito obrigada, Deco. Foi um prazer. A escola como um espaço de produção de cidadania voltado para o público LGBT. Esse é um dos assuntos da entrevista com Marco Antônio Torres, professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Logo após o intervalo, o Salto para o Futuro volta já. Educação e diversidade sexual é o tema do Salto para o Futuro desta semana. Agora, no segundo bloco do programa de hoje, nossa conversa é com o professor da Universidade Federal de Ouro Preto, Marco Antônio Torres. Se a escola ainda é marcada por preconceitos, ela pode se tornar um espaço fundamental para o combate a atitudes discriminatórias, seja por gênero, cor, raça ou orientação sexual. Mas como essa mudança de postura pode contribuir para que a escola se torne um espaço democrático de respeito às diferenças? Quem fala com a gente sobre o assunto é Marco Antônio Torres. Marco, muito obrigada pela sua presença hoje. Obrigado, Marco. A gente acabou de mostrar no primeiro bloco do programa a experiência da Escola Jovem LGBT de Campinas. De que forma, na sua opinião, uma iniciativa como essa pode contribuir para que o nosso público compreenda a importância do respeito à diversidade sexual no dia a dia das escolas brasileiras? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu acredito, a partir das pesquisas, da convivência com os educadores e educadoras, que é uma postura das escolas onde se mescla preconceitos, posições morais, que é difícil para o próprio educador e educadora combater o preconceito, não que está apenas nele, mas o preconceito, a homofobia, que essa semana foi tão falada. A homofobia, ela organiza a sociedade, ela organiza a escola, de forma que um determinado grupo de pessoas não entre. Então, eu gosto sempre de dizer para minhas alunas, para os meus alunos lá na universidade, eu falo, olha, a escola que nós pensamos é uma escola democrática, e a democracia precisa de portas abertas. Precisamos abrir as portas da escola. Abrimos já para alguns grupos. Temos lutado para que a questão dos negros e negras, temos lutado para que as populações empobrecidas permaneçam na escola. Eu falo, por que não abrir mais um pouco essas portas para que a população de gays, de lésbicas, travestis e transexuais também coabitem conosco e nos ensine uma convivência, nos ensine o que é isso. Porque eu acredito que o fato de não conhecermos, ou isso muitos professores falam, né? Não sei lidar com isso. Não estou preparado, não fui formado. Mas se essa escola não abrir as portas para essa população, nunca vai se formar. Porque é isso, a democracia, para construir uma educação democrática, se ficar abrindo só uma gretinha da porta, para que só alguns só passam alguns, né? Aí não tem jeito de... Nunca vai aprender sobre isso, né? Tem uma experiência até num curso que eu coordenei em Belo Horizonte, que nós pedimos que os professores fossem para a parada LGBT de Belo Horizonte. As professoras ficaram horrorizadas, mas professor, e se alguém me vê lá, vai achar que eu sou lésbica, né? E esse temor que tinha, né? E muitas, depois da parada, falaram assim, de agora em diante, irei em todas as paradas, porque eu percebi que as pessoas são como nós. Eu falei, lógico, né? Ninguém é de outro planeta, somos terráqueos, somos assim, estamos por aí. Então, acho que não basta só saber sobre.
acho que tem que se aproximar e abrir as portas para que essa escola seja democrática. Então não tem fórmula, tem, eu acho que, iniciativa, né? Pensando nisso que você está dizendo, não tem fórmula, agora a gente acabou de conhecer a experiência, né, da escola LGBT, em que medida essa experiência pode trazer elementos, né, para as escolas regulares, para que elas possam pensar a sua postura diante dessa temática. Né? E aí você falou, abrir as portas, fazer uma parceria, levar os professores que estão lá para discutir com os outros professores das escolas regulares, levar os próprios alunos que, como ele apontou, pontuaram ali. Ele falou uma frase que me chamou muito a atenção: sobreviver à escola. Né? Não é viver, é sobreviver à escola. É assim que esses alunos se sentem. Né? Então, é isso, é trocar, como você está dizendo também. Eu acho que sobreviver à escola, mas não são só os alunos. Nós usamos uma expressão que é o armário, né? Está trancado no armário ainda. Eu acho que no armário da escola não tem só alunos. Tem professor dentro do armário, tem professor dentro do armário, tem diretoras e diretores dentro do armário, tem serviçais dentro do armário, tem porteiro e porteira dentro do armário. Então, na verdade, acho que iniciativas Deve como... ter pais e mães também dentro Tem do muitos armário. pais e mães que às vezes saem do armário também, né? Mas eu acho que essa experiência, como o Deco relatou, e algumas que nós vimos ao longo dessa semana... Só para registrar aqui, é bom registrar que Marco também é um dos consultores dessa série. Nós temos 3 consultores que participaram dessa consultoria. A gente acabou não falando ali na abertura. Você, como consultor, conhece bem as experiências que mostramos ao longo da semana, né? Tenho uma certa familiaridade e também, como eu faço parte de um grupo do Ministério da Educação, um grupo de trabalho, que lá no Ministério nós preocupamos justamente com isso. Como mudar e como pensar essa escola e como acompanhar a implantação dessa cidadania LGBT, como fazer a escola um lugar de proteção. Mas nessa linha que falávamos, é muito importante que essas experiências locais são poucas. Como nós vimos, porque durante a semana tem algumas pessoas me comentaram comigo, assistiram o programa, falaram: nossa, mas a escola está bem, tem tantas escolas com iniciativa, olha aquele Cefet, não sei. Olha, nós mostramos o creme do bolo, mas na verdade, no cotidiano, a porta ainda está fechada para a população LGBT, especialmente para as travestis e transexuais. Porque por trazer no corpo a marca da diversidade, a diferença, que é tão bem-vinda na democracia, né? O direito a ser diferente, eles estão fora das escolas. O educador e educadora que nos assiste agora, é só olhar para as suas escolas e me responder: quantos travestis ou travestis transexuais tem na sua escola? Quando uma se forma na universidade, é matéria nacional, entendeu? É uma raridade. E isso é uma pena, porque a escola é empobrecida com a ausência dessas pessoas. A escola deixa de aprender a conviver com a diversidade humana quando ela não tem alguém, um gay, uma lésbica, um travesti, uma transexual. Quando ela não tem na escola, ela se torna mais pobre. Então, para pensar essa experiência do Deco, eu acho ela importantíssima, e outras que vimos, elas são iniciais, são experiências que começam enfrentando uma resistência de pais, de mães, mas elas têm significado, no meu entendimento, nas pesquisas que eu tenho feito, ela tem significado alguma coisa, mas agora é preciso que não basta abrir as portas, tem que deixar também que transitem por esses espaços as organizações LGBT. A escola precisa chamar também os sujeitos que estão na sociedade militando para dialogar com a comunidade ali escolar toda. Você usou uma palavra aí, resistência, nessa resposta, e tem a ver com a minha próxima pergunta, Marco. A gente já ouviu muitos professores dizendo que os pais reagem ao trabalho com a temática da diversidade sexual nas escolas por conta de crenças religiosas. Esse talvez seja o ponto mais espinhoso dessa discussão que a gente está travando aqui ao longo dessa semana no Salto para o Futuro. Nós recebemos nessa semana no nosso site um comentário de um telespectador que se ressentiu da falta de entrevistas do que ele chamou de conservadores, padres e pastores nessa série. O comentário está disponível no nosso site www.tvbrasil.org.br/salto. Aliás, o convite para que todos que estão interessados no tema participem lá do fórum da série Educação e Diversidade Sexual. Bom, você é frade e você pesquisa a diversidade sexual. Primeiro, eu pergunto, como é que você analisa essa associação que o telespectador fez entre religião
e conservadorismo. E, além disso, de que maneira as questões relacionadas à religião têm dificultado o debate sobre a diversidade sexual aqui no Brasil? Eu sou frade capuchinho, né, que é um ramo da família franciscana, há 20 anos, um pouco mais. E, de fato, é um ambiente que tem se tornado muito mais tenso do que já foi. Eu fui professor no curso de Filosofia e Teologia e trabalhei com os seminaristas, ainda trabalho em alguns momentos. E você percebe que quanto mais tem se aberto o diálogo sobre essa questão, quanto mais os direitos LGBT têm avançado, como a Conferência Nacional, como o Plano Nacional de Promoção e Cidadania LGBT do Governo Federal de 2009, parece que essas pessoas que têm essa resistência ou a homofobia na sociedade, ela também tem dado as caras mais incisivamente. Então, o grupo religioso, historicamente, a Igreja Católica, as demais igrejas, eu estudei mais a Igreja Católica, eles têm se tornado um pouco mais também incisivos em combater esses direitos, inclusive com alguns argumentos que eu considero desleais. Por exemplo, certas associações que fazem como homossexualidade e pedofilia. Esse é um discurso recorrente agora, nesse momento, inclusive. Esse é um discurso muito desleal, muito desleal. É um discurso rasteiro, que não percebe do que está falando. Inclusive, esse discurso, ele confunde até o que é pedofilia e dificulta que, socialmente, nós debatamos isso com mais capacidade de atuar depois, de interferir nessas situações. Então, esses discursos também que a união civil de pessoas do mesmo sexo vai acabar com a família, que é um discurso muito próprio dos grupos religiosos, é um discurso que eu considero também desleal, porque coloca como se fosse a população LGBT uma população de segunda categoria, segunda linha, pessoas com defeito. Isso é um equívoco terrível. Agora, dentro das religiões, dentro da teologia católica, da teologia protestante, existem vários grupos que não aceitam esse discurso e tem um discurso, inclusive bispo, tem um bispo norte-americano que tem artigos escritos defendendo que se mude esse olhar, que se repense essas populações. E um bispo auxiliar de Detroit escreveu no prefácio de um livro que ele diz assim, que ele era desses conservadores, e ele fala que depois que conviveu com o irmão dele, que falou que o irmão dele saiu do armário, né, disse que era gay, ele convivendo com esse irmão que ele tanto amava, ele percebeu que aquele era um ser humano da mesma estatura que ele. É como se ele tivesse se convertido. Então, eu acho que o discurso religioso, hegemonicamente, tem sido um antagonista, sim, com pequenos discursos teológicos, pastorais, que tentam integrar a população LGBT. Agora, uma coisa que eu acho complicada no discurso religioso, e às vezes até no discurso das escolas, é que fala assim, não, nós somos tolerantes. Não é uma questão da gente tolerar, porque quem tolera acaba definindo os limites. Ó, eu tolero, então você não passa daí. Quem define os limites da tolerância é o tolerante, não o tolerado. Ele é submetido. Então não é uma questão de tolerância, é uma questão de respeito à cidadania no Estado laico. Já que você tocou nessa questão do Estado laico, o Murilo falou, esse talvez seja o ponto, você usou a expressão espinhoso, né? Está ali no entrave a relação entre escola e religião. Embora o Estado seja laico, há esse entrave quando se pensa nessa relação, né, entre escola. A gente já ouviu aqui em várias séries do Salto, muitos professores dizendo, eu quero trabalhar, mas quando eu começo vem alguém, um pai diz, o meu filho é de uma determinada religião e não vai participar de uma atividade como essa. De que forma a escola pode respeitar os direitos garantidos pela legislação sem ferir crenças e dogmas religiosos? Essa equação tem solução? Porque a gente está falando que a liberdade de culto é garantida pela Constituição, da mesma forma que a Constituição brasileira não proíbe ninguém de assumir a sua homossexualidade, de ser lésbica, de ser gay ou de ser travesti. Como é que se resolve essa equação? Há solução? Eu penso que a curto e médio prazo nós não temos, no Brasil, estou falando do nosso contexto, que eu acho que diferencia de outras regiões do mundo. Mas, por exemplo, o Estado laico, ele não é o Estado ateu.
Ele não proíbe a religião. O Estado laico é o Estado onde que todas as religiões podem conviver. Essa é a ideia de uns filósofos aí, que os católicos e protestantes se matavam uns aos outros, e falou assim, olha, o Estado, todas as religiões podem existir, para parar essa briga. Isso, né, em épocas passadas. Mas o Estado laico, assim, todas as religiões são bem-vindas, todas as crenças são bem-vindas. Só que o Estado, ele é de todos e todas, não é de uma religião. Então, quando apenas uma religião é falada, ou apenas uma crença entra na escola, né, enquanto apenas um tipo de ritual é valorizado, um tipo de oração apenas é valorizada, isso não é laicidade, isso é a hegemonia de um grupo dentro de um espaço que é um espaço de todos e todas. Agora, quando você pergunta, será que essa equação tem solução? É difícil, porque nós não estamos lidando com uma questão racional. Nós estamos lidando com alguma coisa que é também do afeto das pessoas, da forma que elas aprenderam a se colocar no mundo. E eu gosto muito de lembrar os professores com os quais eu trabalho, meus alunos e alunas, né? Há momentos em que uma professora chegou num curso lá e falou assim, professor, antes de ir na parada, eu fui perguntar para o pastor se eu podia ir, porque eu senti que eu estava fazendo algo errado. Eu sei que isso é bom, mas eu sinto que eu estou errada, porque na verdade ele tem uma crença que foi, desde criança ela foi construída daquela forma. Mas eu achava belíssimo, como ela falou, olha, as pessoas são diferentes, eu tenho que entender que é uma diferença, mas eu tenho que respeitar o direito dessa pessoa ser diferente. Então, eu acho que essa equação ela tem uma solução que é essa que parece subjetiva. Mas eu acho que uma solução institucional, e aí educador, educadora que nos assiste, é sempre lembrar, você pode ter sua religião, você pode praticar sua religião, mas dentro da escola o espaço é de todos. E tomar esse cuidado de não usar, por exemplo, noções como pecado, coisa errada, coisa suja, quando se refere, por exemplo, a um gay, a um casal de lésbicas, porque, por exemplo, algumas escolas já têm, às vezes, um aluno que estuda, o pai ou a mãe tem um companheiro ou uma companheira, né? A pessoa foi casada, teve filhos, depois repensou a sua orientação sexual ou saiu do armário, não sei. Mas assim, tem o filho e vai lá, 2 pais, né, ou 2 mães, 2 homens, 2 mulheres, que acompanham. Como que o educador, a educadora, a gestora, né, como que olha esse pessoal? Então, eu acho que você não tem que olhar nem com misericórdia, nem com tolerância, mas olhar como um cidadão portador de direito. Eu acho que esse é o papel da escola para que ela consiga se tornar mais, assim, promotora da cidadania LGBT e consiga ser uma escola de portas abertas, né? Porque a democracia precisa que essas instituições abram suas portas, todas. O mundo do trabalho, né? As igrejas. Eu acho que para os LGBTs, poucas igrejas abrem as portas estão cerradas, né? Entender, né, Marco, que uma escola que é promotora da cidadania LGBT não é uma escola que negue as outras cidadanias. De forma Acho que a sociedade vai ser mais rica na medida que a cidadania for garantida a todos e todas. Todas. Né? Correto. Obrigado pela presença aqui no Eu que Salto Futuro de agradeço. hoje. Muito obrigada, Marco. Obrigado. O papel da educação à distância na formação de professores e gestores em temas ligados à diversidade. Esse é o assunto da entrevista com a professora Cláudia Reis, que você acompanha daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos em instantes. O último bloco do Salto para o Futuro de hoje começa agora com um bate-papo com a professora Cláudia Reis, do curso de especialização em Gênero e Diversidade na Escola da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Voltado para a formação de profissionais de educação, saúde, ciências humanas e sociais, o curso oferece 436 horas aula, sendo que dessas, 368 são de conteúdos pela internet. A primeira turma teve início em setembro de 2010, no ano passado, e tem 500 alunos. O objetivo é a pesquisa sobre as desigualdades em questões de gênero e sexualidade. Cláudia, prazer recebê-la no Salto para o Futuro de hoje. Obrigada, Cláudia. Um dos pontos que ficaram evidentes nas pesquisas sobre homofobia nas escolas, pesquisas que a gente divulgou, algumas ao longo dessa semana aqui no Salto,
é exatamente a falta de professores formados para o trabalho com essa temática. A sua experiência, Cláudia, confirma essa carência? Em geral, os professores afirmam, né, em pesquisas ou mesmo no cotidiano escolar essa necessidade de estar preparado para lidar com determinadas questões. Esse é um ponto que a gente pode refletir um pouquinho com os professores. O que é estar preparado para lidar com o aluno na sua integralidade, não é verdade? Quando você vai discutir a subjetividade do ser humano, a sexualidade, a religiosidade, as posturas políticas e ideológicas, elas estão presentes na formação desse sujeito. Então, a gente não está preparado para lidar com a sexualidade nem com nenhuma outra dimensão do ser humano. A gente vai se preparando ao longo das experiências que a gente recebe. Mas, sem dúvida alguma, esse é um tópico que assusta por demais os professores que estão em sala de aula. Quais são os maiores desafios para formar esses professores? Professores comprometidos com essas temáticas. O que você tem acompanhado nessa formação? Na experiência, né, da docência com profissionais de educação em geral, a gente percebe que a questão da religiosidade é um ponto crucial, não é? A formação moral, religiosa, ela dá um tom a esse grupo de profissionais que tem que lidar com essa diversidade na sala de aula. Por outro lado, a formação liberal da nossa sociedade também está presente. Na verdade, quando os professores apresentam essa dificuldade em lidar com tais situações, eles estão reproduzindo uma situação liberal de sociedade que precisa encaixar os sujeitos no que eu chamo das caixinhas. Então, nós precisamos encaixar determinados sujeitos naquelas performances sociais. E quando alguém não está adequado a essa performance social, gera o conflito. Esse conflito, na verdade, expressa a tensão que a sociedade também possui. A escola nada mais é do que um palco de tensões, um microcosmo desse palco de tensões que já existe na sociedade. E em algumas entrevistas, inclusive, ao longo da semana, a gente verificou sobre essa questão. Então, na verdade, não é uma novidade essa tensão existir. A grande novidade é como lidar com isso e avançar um pontinho além, né? Dar um passo adiante. Cláudia, nessa série, um entrevistado, se eu não me engano, o Guilherme, um monitor da ONG Somos, lá em Porto Alegre, eu estive com eles lá conhecendo o trabalho da ONG, ele citou a sala de professores, um menino jovem, citou a sala de professores como um dos locais mais homofóbicos da escola. Não é um menino falando aleatoriamente, o Guilherme faz um trabalho com professores, com jovens de escolas lá em Porto Alegre, exatamente discutindo a temática da diversidade sexual. Quando eu ouvi essa frase, eu fiquei meio espantado, assim, você pensar na sala de professores como o local mais homofóbico da escola. Um comentário postado no nosso site por um telespectador também traz relatos de episódios envolvendo professores na sala de professores e homofobia. Quando a gente pensa no professor, no profissional da educação e na sociedade que a gente quer ter, uma sociedade justa, que respeite, valorize os direitos humanos, a gente nota que isso é um absurdo. Da mesma forma que a gente não toleraria uma escola e professores na sala de professores tecendo qualquer tipo de comentário negativo sobre qualquer grupo social, sobre os negros, por exemplo, sobre os indígenas, enfim. Por que é tão frequente, como a nossa experiência nessa semana tem mostrado, a gente perceber esse tipo de associação entre professor e homofobia? É muito interessante você levantar esse ponto, Murilo, porque, em geral, nas escolas, quando você analisa o projeto político-pedagógico, que é o projeto que dá um norte àquela escola, em geral, você encontra a formação de um cidadão crítico e construtivo. Né? Essa expressão, então, Nossa. criticidade. Não é verdade? E aí, eu penso que houve um esvaziamento um pouco desses conceitos. Porque, na verdade, quando você cria um cidadão crítico, você que está formando esse cidadão, você tem que estar aberto a compreender que criticidade você quer aplicar nessa sociedade. De que forma você quer viver o que o professor Marcos muito bem falou anteriormente, a tolerância. Seria a tolerância que nós deveríamos discutir na sala de aula ou a equidade, não é? Quando eu tolero alguém, eu estou partindo do pressuposto que é o meu parâmetro. Então, quando o profissional da educação, ele diz, olha, eu estou aqui e faço uma piadinha homofóbica, geralmente em torno dos xixes. Os xixes são muito interessantes para a gente analisar. Ah, é só uma brincadeira? É só uma piadinha? Quando você faz só uma brincadeira, uma piadinha no espaço escolar, você está legitimando a atitude homofóbica dentro e fora da escola. Na verdade, o xixi, né, a psicanálise discutiu sobre isso, o xixi é um espaço onde você expressa de forma que parece mais aceita na comunidade, na sociedade, um preconceito ou uma visão de si. Os profissionais de educação, eles
precisam ter a noção que a escola foi feita para reproduzir um sistema. Lógico que ela também é um espaço de tensões, como eu citei anteriormente, que a gente pode transformar isso daí. Só que, em geral, a gente está tão atabalhoado com uma série de ações, o currículo vai focar, e você não percebe de que forma essa legitimação de uma sociedade liberal aparece. Então, na sala do professor, é a hora que você vai falar do jeitinho estranho daquele menino, não é? Ou da forma masculinizada daquela outra menina, que foge ao que nós chamamos de performances sociais. Então, a caixinha está perfeitamente adequada ao lugar da escola. O espaço da escola, via de regra, é o espaço que deve formar o cidadão na caixinha. E se nós não tivermos essa criticidade que tanto o projeto político-pedagógico indica, como é que você vai desmontar a caixinha, né? E fazer com que ela transborde nos seres humanos reais, não naqueles seres humanos que nós tentamos formatar, né? Agora, Cláudia, a gente não pode deixar de falar, obviamente, do curso, né? Você é professora do curso de especialização Diversidade Sexual na Escola. Como é que é o curso? O que o curso pretende? Conta um pouquinho para a gente como é que funciona. Esse curso ele é ligado à Secretaria de Políticas para as Mulheres, no MEC, e ele ocorreu a partir de um sucesso do curso de extensão que aconteceu já em 3 edições. Então, nós tínhamos o curso Gênero e Diversidade na Escola, voltados apenas para profissionais da área de educação e da área pública. E esse sucesso foi tão grande que houve uma demanda voltada para a questão da especialização. E aí, a própria coordenação, em parceria com o MEC, pensou na ampliação desse público, até porque esse diálogo, né, entre os diversos setores da sociedade, vai trazer uma riqueza para essa discussão. Então, hoje, nós temos 500 pessoas no curso das mais diversas áreas. Logicamente, foi dada uma prioridade ao pessoal que já fez o GDE anteriormente, né, a turma do GDE, e aos professores que estão realmente em turma. Mas na mesma turma você tem o doutor em Ciências Sociais, você tem a professora e todos eles convivendo experimentando a diversidade do conhecimento e a troca de experiências, não é? Então, nós temos, na verdade, 7 disciplinas oferecidas ao longo de um ano. Essas disciplinas são comuns até a disciplina número 5, onde temas como gênero, diversidade, políticas públicas, direitos humanos, direitos sexuais e reprodutivos são apresentados. E, ao final do curso, as 2 últimas disciplinas, os alunos se preparam para projetos de pesquisa ou projetos pedagógicos. Os projetos de pesquisa são aqueles comuns da área acadêmica, né? Onde você vai buscar um doutorado, um mestrado, de acordo com a sua formação. E os projetos da área pedagógica, para além da questão da pesquisa, pensam numa pesquisação, uma ação dentro da própria escola, para a gente mexer um pouquinho com a sala dos professores. Vamos sacudir um pouquinho a sala dos professores, não é isso? Agora, Cláudia, qual é o diferencial que o fato de ser um curso à distância traz para as discussões e para a formação desses educadores? É um desafio a educação à distância em geral no Brasil, não nesse tema, mas de um modo geral, né? Nós tivemos aí uma discussão larga no CONAI a esse respeito, não é? E qual é o empobrecimento da educação, essa discussão vai ocorrer de que forma e como é que a gente vai controlar essa situação, né? Então, dentro dessa vertente da educação à distância, eu destaco alguns pontos muito positivos. Um deles é você atingir pessoas que, na verdade, não têm essa disponibilidade do estudo, não é? Presencial. Isso é fundamental. Sem querer te interromper, só para colocar uma pimenta. A gente notou, ao longo dessa semana, a gente tem discutido muito, eu, Bárbara e toda a equipe aqui do Salto, que essa temática mobiliza demais as pessoas. A gente tem registrado muitos e-mails, muitos comentários no nosso fórum, daí surgiu essa ideia da pergunta, porque as pessoas estão na internet, a internet é esse grande fórum hoje de discussão, e esse me parece um tema que mobiliza demais as pessoas, tanto aqueles que criticam quanto aqueles que defendem a valorização da diversidade sexual. Isso também é percebido nessa ação de vocês? É uma modalidade, né, Murilo, nova e, assim, existem alguns mitos, como, por exemplo, olha, eu vou fazer um curso à distância, porque, na verdade, deve ser uma coisa mais rarefeita, mais tranquila. Mais rapidinho. Rapidinho. Quando eu tiver um tempinho, eu dou um pulinho na internet. E, na verdade,
Cada disciplina desse curso, o EGES, ela tem em torno de 100 a 150 páginas de conteúdo pesado. Então, se você tem 5 disciplinas, você lê obrigatoriamente em torno de 500 a 600 páginas de conteúdo. Acrescido a isso, nós temos as videoaulas, também com conteúdo bastante denso para discussão. Então, o aluno que vai com a intenção, olha, eu vou lá para ver qual é, e vou dar uma acessada, igual eu faço ao Facebook, ou Vou assistir uns vídeos. não é exatamente por aí, não é? Mas é muito interessante, porque existe um período que é a distância, mas existe também um encontro presencial. Educação, fundamentalmente, se faz olho no olho. A gente tem a questão da discussão online e virtual e mais à distância, mas também tem a chance de fazer a troca. O que surge nessas discussões, Cláudia? O que os professores levam para essas discussões? Dos seus tabus, dos seus receios, das suas dificuldades, o que aparece? Sim, também os seus tabus e seus receios, mas muitos exemplos, né? O professor, em geral, quando ele vai procurar um curso sobre essa temática, ele vem com a questão dos exemplos. Na última ANPED, nós estávamos discutindo no GT 23, que era o GT de Gênero e Sexualidade, e foi muito interessante o relato de uma professora, porque ela trouxe assim, olha, eu vim aqui hoje só porque eu tenho um aluno de 4 anos que eu estou achando meio esquisito o jeitinho dele, e eu vim aqui para vocês me auxiliarem nessa demanda. E aí é que a gente começa a discussão, né? O professor, ele traz a demanda do cotidiano. Me deparei. Eu estou achando que o menino de 4 anos tem um jeitinho diferente. Como é que eu faço? Claro que essa não é a ótica do curso, mas a partir desses exemplos e de situações cotidianas vividas, a gente pode discutir um pouquinho a teoria, discutir de onde vem esse embate, onde é que está esse lugar social, lá fora. Lá fora, onde é que está esse lugar social desse embate com o menino de 4 anos, que me parece ser diferente dos demais. E a ideia de que o professor tem que fazer realmente alguma coisa com uma criança de 4 anos que parece diferente? Tem que fazer. Por que não faz com o menino, por exemplo, quando está beijando a menininha com 3, 4 anos de idade na creche? Aliás, uma das questões da educação infantil, né, aparece muito, né, na discussão com os professores, é essa questão da sexualidade na educação infantil. Que absurdo, né? É uma criança, é um bebê, enfim. E aí a gente vai puxando essa discussão do que é a sexualidade. Desde a psicanálise até os pensadores de desenvolvimento humano, de que forma que é essa relação com o desejo e essa expressão do desejo. É viável uma criança ter desejos? Um sujeito pode ter desejos? Desde quando? Quando é que eu posso dizer a uma criança que ele pode demonstrar ou não os seus desejos? E aí dá pano para manga, né, a discussão. Cláudia, tem um site para que as pessoas possam acessar e saber mais informações sobre o curso? Sim, é bastante interessante porque o CLAN, ele disponibiliza todo o material, mesmo que a pessoa não esteja envolvida, ele disponibiliza esse material e tem também a biblioteca. O site é www.clan.org.br. Tá, ok. A gente vai pôr o link no site do Salto para o Futuro na internet. Cláudia, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigada, uma boa noite. Cláudia, obrigada. O programa de hoje está quase no fim e é hora da gente fazer um convite especial a você. Participe do debate ao vivo de amanhã. Mande suas perguntas para salto@mec.gov.br ou ligue para a gente durante o programa. O telefone você já sabe, é 0800 282 6757. O debate na TV é amanhã às 7 da noite, mas na internet você pode debater o tema Educação e Diversidade Sexual com educadores de todo o país a qualquer hora. É isso mesmo, acesse www.tvbrasil.org.br/salto e deixe seus comentários no fórum. O fórum, aliás, está bombando. Amanhã esses comentários também serão debatidos pelos nossos convidados. Então o nosso encontro já está marcado, é amanhã às 7 da noite, aqui no Salto para o Futuro. O programa da TV Escola. O canal da educação.